Olá, você sabia que o uso abusivo de alguns medicamentos podem levar a sua dor de cabeça, a sua enxaqueca a um outro patamar? Eu sou o Dr. Bruno Gonzalez Miniello e eu gostaria de dizer para você nesse vídeo algumas características da dor de cabeça por uso abusivo dos analgésicos. Vamos lá? A enxaqueca ela é uma doença neurológica crônica, muito prevalente na nossa população, principalmente em mulheres de idade fértil, idade jovem. Ela é caracterizada muitas vezes por ataques dolorosos que judiam do paciente e debilitam esses pacientes. E o objetivo do nosso tratamento na fase aguda é aliviar os sintomas e restaurar esse estado funcional habitual do paciente. No entanto, os tratamentos na fase aguda, atualmente, muitas vezes eles podem ser inadequadamente eficazes e acaba contribuindo isso para uma necessidade do paciente tomar mais medicação ou uma dose maior, ou muitas vezes vários dias de uso da medicação. E isso é interessante porque pode prejudicar a carga da enxaqueca, ficando mais dolorido, com uma escala verbal numérica maior, bem como o risco de progressão da doença, e isso fica mais difícil de tratar nesses pacientes. Então talvez você use com frequência algum desses medicamentos e nem sabe que pode estar diante de uma dor de cabeça por uso abusivo dos analgésicos e anti-inflamatórios. Então fica uma pergunta que eu queria descrever para você nesse vídeo, fica até o final dele porque é interessante a forma como a gente vai descrever um estudo recente chamado Estudo Camel, publicado na revista Neurology, agora no último semestre de 2021, por um pesquisador muito conhecido chamado Richard Lipton, do Hospital de Montefiore, nos Estados Unidos. Poucos conhecem que existe na literatura um tipo de dor de cabeça classificada como a dor de cabeça por uso abusivo de analgésicos. E ela é definida pela Classificação Internacional de Dor de Cabeça, a terceira edição, como uma dor de cabeça que ocorre mais de 15 dias por mês, em indivíduos que já têm uma dor de cabeça, então aquele indivíduo que já tem uma enxaqueca ou muitas vezes uma cefaleia tensional, e ele acaba fazendo uso excessivo e irregular dessas medicações por mais de 3 meses. Muitas vezes você não conhece essas medicações e, em geral, o que a literatura traz para nós é que as mais utilizadas são geralmente o naproxeno, a aspirina, o ibuprofeno, o acetaminofeno, o nosso paracetamol, medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais, que podem aí acabando sendo prescritos por mais de 15 dias no uso do mês, uso de qualquer ergotamínico, triptanos como Sumax, Aramide, opioides como os famosos Tramal, morfina e muitas vezes alguns analgésicos combinados, como aqueles que têm codeína, usando aí por mais de 10 dias no mês. Então separa um pouquinho os opioides dos anti-inflamatórios. E o objetivo dessa análise de dados que foi feito no estudo Camel foi um estudo epidemiológico, para ver o desfecho dessas enxaquecas crônicas. Tentaram identificar algumas características sociodemográficas, e características da dor de cabeça e a utilização de alguns recursos, como ir ao pronto-socorro com maior frequência, perder horas de trabalho, enfim. O estudo Camel ele foi um estudo analítico, um observacional do tipo corte transversal, onde eles pegaram a base de dados deles de setembro de 2012 a novembro de 2013 e todos os entrevistados do estudo Camel participaram de diferentes módulos para coletar muitos dados clínicos da enxaqueca, principalmente o contexto familiar, barreiras que eles tinham de cuidado das suas comunidades. Então, assim, eles conseguiram alguns dados interessantes sociodemográficos. Então, a idade que esses pacientes tinham, o índice de massa corpórea, qual era o sexo, qual era o tipo de emprego, a renda, a raça, a etnia, o nível educacional, o estado civil. Só que o módulo principal, ele abordou a frequência de dor de cabeça nos últimos 3 meses, o número de dias, de fato, que esses pacientes tinham, a frequência de uso de medicamentos nos últimos 3 dias, que era quantas vezes por dia o medicamento foi usado, Abordou também o tipo de medicamento utilizado para o tratamento da dor de cabeça, o uso de recursos emergenciais, como eu comentei, quantas vezes ele foi no pronto-socorro ou numa UPA, e também o número de noites que ele passou dentro dessas unidades, no hospital, numa unidade de terapia intensiva, ou muitas vezes numa unidade de pronto atendimento.
para a gente relacionar e também se existia um transtorno de ansiedade nesse perfil de pacientes. Bem, existe uma grande discussão, né, no resultado desse trabalho. Foram aproximadamente 18% dos entrevistados do estudo do Cameron tinham enxaqueca e preenchiam critério para esse uso abusivo, né, tanto para opioides quanto analgésicos comuns. Foi essa combinação a mais encontrada nesse perfil de pacientes. No geral, os entrevistados para esse cenário apresentaram uma maior incapacidade relacionada quando ele tinha a dor de cabeça, quando ele tinha associado a dor de cabeça uma ansiedade e uma depressão. E esses pacientes acabaram procurando mais o pronto-socorro, mais as unidades de emergência. Aproximadamente 2/3 desses entrevistados do estudo Cameron, com uso abusivo de analgésicos, relataram que eles tinham menos de 15 dias de dor de cabeça por mês. E, portanto, eles não preenchiam critérios para as cefaleias secundárias ao uso abusivo, mas eles acabavam usufruindo diariamente. Então, não precisa ter o critério de dor de cabeça por uso abusivo do analgésico para você ser considerado um paciente que tenha essa classificação. Então, isso tudo dificulta muito para a gente no pronto-socorro, dificulta muito para a gente no atendimento ambulatorial, porque ele dificulta o nosso tratamento profilático. Então, muitas das vezes a nossa conduta no consultório é fazer o washout, a retirada desses medicamentos, para que esse paciente já comece a ter uma vida e deixar os medicamentos profiláticos agirem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.